Fala, Broilô, tudo bem? Fala, Matheus, tudo bem? E você? Tudo certinho. Tamo ao vivo aí, a galera deve estar entrando, mas enquanto o pessoal vai conectando, eu vou dar uma introdução aí do podcast. Mas, cara, primeiro eu queria te agradecer demais aí por topar participar aí, bater esse papo com a gente. Sei que hoje é dia 26, né? Semana de fechamento, o negócio pega fogo. Então, pô, qualquer horinha ali já é super complexa de encaixar. Para a galera que está entrando, né? Esse aqui é o podcast da SASBR Club. Então a gente faz aí 2 a 3 episódios semanais, sempre com uma galera de altíssimo nível. Hoje nosso convidado aí é o Gustavo, né? Ele é diretor de vendas da RD Station, tá lá faz mais ou menos mais de 10 anos, né? Cresceu junto com a empresa, passou por todos os movimentos estratégicos ali. Depois vou deixar ele se apresentar também. Mas para a galera aí que ainda não está nos acompanhando, se inscreve no canal no YouTube, se inscreve na comunidade. A gente tem vários rituais aí super bacanas, tanto de podcasts semanais, a gente tem também alguns eventos presenciais, e a ideia é que em 2026 a gente expanda isso também, então continuar conectando vários empreendedores, C-levels aí do mercado de SaaS. Mas é isso. Gustavo, pô, se apresenta aí para a galera, né? Conta um pouquinho aí de você. Acho que a RD todo mundo conhece, dispensa apresentações, né? Mas estou muito feliz aí de bater esse papo com você. Eu acho muito bacana tudo que vocês estão construindo por aí. Legal. Primeiro, Matheus, obrigado a você e a todo o seu time pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite para participar. Estou acompanhando vocês desde a primeira gravação. Se eu não me engano, a primeira foi com a Pendino, não foi? O Alexandre Pendino da TOTS? Foi o segundo. O primeiro foi com o Segundo. Vasco, o da Nestec. Legal, bacana. Mas, putz, cara, eu estava até comentando com você no WhatsApp, né? O nível de profundidade das perguntas, o nível do bate-papo, super bacana, né? Sinto falta de mais nível perguntas nesse nível, bate-papo nesse nível, então, parabéns pelo projeto de vocês, muito obrigado. Me apresentando, sou diretor comercial, diretor de vendas da RD, estou na RD há 11 anos e meio, então bastante tempo. Não sei se você sabe disso, mas quando eu entrei na RD tinha 33 pessoas. Eu sou o funcionário número 33 da RD. Eu acho que hoje muito dessas pessoas já não estão mais na RD, então deve ter umas 3 ou 4 mais antigas de casa que eu, mas hoje eu lidero toda a operação de vendas, que é um conjunto, né, um time extremamente multidisciplinar, com pré-vendas, vendas diretas para SMB, vendas para portos maiores, time de partner, enfim. Então, de todos os produtos da RD, então é um time multidisciplinar, tem um pouco mais de 250 pessoas nessa estrutura. E é isso, vamos para o bate-papo, super honrado de estar aqui, fica à vontade, vamos lá. Legal, vamos lá. Cara, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer, né? Acho que todo mundo acompanhando os movimentos que a RD foi fazendo nos últimos anos, né? Então, 7, 8 anos atrás, praticamente trouxe a categoria de inbound para o Brasil. Ninguém sabia o que era isso por aqui, né? A RD educou, inclusive partiu muito da tese de vocês, né? Educar, fazer o summit. Isso, obviamente, foi educando o mercado e fazendo com que as empresas passassem a aderir ferramentas de inbound. Inclusive até educando o mercado para outros players, né? Porque no Brasil nem se falava de inbound praticamente antes da RD vir da maneira que veio. Mas, cara, acho que uma coisa que deve ter mudado bastante, né, nos últimos anos é que, obviamente, como vocês criaram, educaram, né, a categoria foi amadurecendo, foram entrando outros players, né? Consequentemente, o mercado foi ficando mais educado. E aí o que eu queria entender, né? Como é que vocês adaptaram essa máquina de vendas ao longo do tempo, né? Porque provavelmente há, sei lá, 7, 8 anos, vocês nadavam muito de braçada, porque vocês tinham uma audiência gigante, né? Vocês educavam o lead, vocês traziam ele para dentro. Hoje a gente já tem um mercado, né, mais concorrido, de certa forma, né? Clientes mais maduros. O que vocês adaptaram ao longo do tempo na máquina de vendas para que vocês continuassem tendo a performance que vocês têm hoje? Na verdade, é uma performance que só cresce, né? Eu sei que os números da RD hoje, eles são números que vêm crescendo, mesmo com o mercado, de certa forma, mais educado, com mais players. O que foi mudando, né, ao longo do tempo na tua estratégia comercial para isso, né? Ô, Matheus, acho que de 6, 7 anos para cá, na verdade, desde o começo da RD, muita coisa mudou, né? Hoje eu olho para a nossa operação, nossa máquina, estrutura, onde a gente coloca energia, estratégia, ela é super diferente do que de quando a gente começou. Mas tem algumas premissas que são básicas, né? Então, por exemplo, a gente fala que a RD basicamente educou o mercado sobre inbound marketing quando tinha um único produto de RD Station Marketing naquela época, de automação de marketing, que muito se fazia na mão ainda, né, lá em 2014. Hoje uma empresa com um portfólio muito mais robusto de produto, né, que
atinge toda a aquisição da empresa, então marketing, CRM, atendimento com RD Conversas, enfim. Naturalmente, e o mercado também mais maduro, mais competidor, né? Enfim, isso é meio que natural, é um processo natural do mercado ir se educando, ter mais ofertas também daquilo que você faz. Para mim, tem algumas premissas básicas que nunca deixaram de ser prioridade na RD, que a gente sempre se concentrou e que a gente só teve que ir ajustando ao longo do tempo, né? Acho que a primeira delas, a gente sempre teve em mente que ter um vendedor destaque no momento da venda, que se destacasse dos demais no mercado, sempre foi um diferencial competitivo da RD. A gente nunca deixou de colocar dinheiro, energia, tempo nisso. Nunca. Quando você começa a ter um nível mais educado de mercado, o que diferencia você tomar a decisão de compra, além do produto, obviamente, né? Porque eu sempre, às vezes eu gosto de falar que produto é um pouco de commodity também, né, Matheus? Tem vários produtos que resolvem várias coisas, o que diferencia muitas vezes aquele mesmo produto que resolve o mesmo problema, vocês optar por A ou por B. Muito provavelmente a experiência que você tem, o como você foi atendido, o nível de confiança que você tem no pós-venda que você vai ter naquela empresa, e isso para a gente sempre foi um diferencial competitivo. Então, ao longo do tempo, naturalmente, a gente foi colocando mais dinheiro, mais energia, mais movimento em cima de diferenciar os nossos vendedores, né? E quando eu digo que muita coisa mudou, é porque no começo era mais fácil, talvez, eu ser um vendedor de um único produto, num nível de especialização muito profundo. Hoje me exige um nível de investimento muito maior, com um portfólio muito mais robusto que eu tenho, que esse vendedor tem essa mesma capacidade que ele tinha com o produto para 6, 7, enfim, que a gente tem no portfólio. Então, acho que essa é uma das coisas que mais mudou, assim, o nível de investimento, e para a gente é quase que otimização de CAC, né? Eu vou ganhar eficiência lá na ponta fazendo isso. O nível de investimento que a gente coloca em people, em desenvolvimento de vendedor é absurdo. Eu preciso que a experiência de quem está falando comigo seja um destaque, não só durante a venda, mas no pós-venda também. E isso é um dos grandes diferenciais da RD também, né? Nível de atendimento, seja durante a venda ou no pós-venda. Naturalmente, a gente também foi, e a RD sempre foi uma empresa que atendeu todos os tipos de empresa, né? Todos os tamanhos, todos os segmentos, todos os portes, enfim. Mas, naturalmente, ao longo dos últimos anos, a gente também foi testando movimentos de especialização em algumas verticais, né? Então, a gente lançou recentemente, tem 2 anos, se eu não estou enganado, às vezes a gente se perde um pouco no tempo, um produto para vertical de e-commerce, por exemplo. E aí, naturalmente, eu tive que trazer toda uma especialização dessa vertical de e-commerce para o meu time. Eu tenho um time específico que vende para essa vertical, todos os leads dessa vertical são direcionados para esse time, e a gente tenta o máximo possível aprofundar, entrar no nível de discussão muito mais estratégico quando eu estou negociando com e-commerce. Então, eu tenho algumas verticais dentro do meu time que naturalmente me... Mas você entende que a premissa é a mesma, né? Eu ter um nível de profundidade de atendimento absurdamente diferenciado. E eu acho que um outro ponto natural, quando você amplia portfólio, como foi o caso da RD nos últimos 6, 7 anos, é você também olhar para a estratégia de cross-sell e como que você aumenta o seu share na sua base como uma grande estratégia de captação de receita e de evolução de receita, e a gente, como time de vendas, também tem explorado muito esse elemento de aumentar o nosso share nos nossos clientes, aumentar a nossa participação neles, aumentar o impacto que a gente tem neles, como estratégias distintas, né? O último, não menos relevante, canais, cara. A gente sempre... de alguma forma, tem canais que nos ajudam a capilarizar a RD, de certa forma, no mercado, seja sendo atendido por um meu vendedor, por uma agência parceira, por um vendedor da TOTUS, hoje, que também vende os produtos RD, e aí isso acaba reforçando um pouco o meu primeiro tópico, né? Eu tenho que treinar o meu vendedor, eu tenho que treinar o canal da TOTUS, eu tenho que treinar a minha agência e assim sucessivamente. Mas acho que passa um pouco por esses elementos que eu trouxe aqui, tá? Legal. Se for pegar uma fotografia, então, pelo que você me falou agora, eu estou entendendo que, né, há 6, 7 anos atrás, você tinha um vendedor que era muito mais focado em um monoproduto ali, né, o produto de marketing digital, ele entendia muito do cenário de inbound marketing, e aí, ao longo dos anos, né, você precisou fazer 2 grandes movimentos. O primeiro, obviamente, vocês cresceram o portfólio de produtos para pegar outras etapas do funil. Logo, teve um desafio de capacitação gigante, né? Porque o vendedor ele não pode entender só das funcionalidades, ele precisa entender da realidade do sales engagement, da realidade do CRM, para ele conseguir ir vendendo, né, em outras áreas da empresa. Então, acho que esse foi um desafio, né, que vocês fizeram e mudou em relação àquele cenário. E, obviamente, né, isso dá uma capilaridade para que vocês consigam ter um diferencial e crescer mais dentro dos clientes. E o outro ponto, que eu acho que é super legal que você falou, é a verticalização, que todas as empresas, pelo menos de sucesso, que eu tenho visto nos últimos anos,
foram nesse caminho, que é nascer com uma solução mais genérica que atende a todos e depois escolher os mercados que mais são interessantes, né? E aí, como você falou, vocês lançaram produtos de e-commerce, e aí tenho certeza que sob a ótica de produto também, vocês, não só produto, mas também go-to-market, vocês se especializaram muito nas necessidades desses mercados para conseguir ganhar profundidade e manter essa linha de crescimento e de domínio de cada uma dessas linhas, né? Acho que a lição que fica para todo mundo aqui, né? Sim, eu pelo menos vejo dessa forma, né? Empresas que nasceram na época da RD, elas tiveram a opção de serem genéricas no início, porque não tinha um mercado muito especializado, e aí hoje em dia, né? E aí todas essas empresas que nasceram genéricas, elas tiveram que se especializar, né? As de RP, as de CRM, não só RD. Hoje, pelo menos que eu vejo para os empreendedores, cara, eles já precisam nascer verticalizados e depois expandir para outras verticais, porque senão eles vão dar de cara com uma RD, com uma outra empresa, por exemplo, que já está muito bem verticalizada, e nascer com uma solução genérica hoje não é uma opção, né? A gente tem visto cada vez mais empresas crescendo, evoluindo para resolver um problema muito específico, né, de um determinado negócio. E isso é quase que natural. Muitas vezes, quando você tentar nascer genérico num mercado um pouco mais competitivo e com grandes players, você acaba tendo muito mais dificuldade ou exigindo um nível de investimento que, principalmente hoje em dia, com custo de capital extremamente alto, fica mais complexo de você conseguir ter naquele momento, né? Então, o seu resumo foi perfeito. Legal. Por mais que a gente se fale há mais ou menos uns 2 anos, né? Eu já acompanho a história da RD há muito tempo, deve ter pelo menos uns 8 anos que eu estou no mercado de SaaS, desde que eu trabalhava na Nel, e eu sempre vi a RD como referência para mim em dois grandes pontos. O primeiro, a parte de operações. Então, uma coisa que eu admirava na época é que quando ninguém praticamente tinha fluxo, tinha um sales ops estabelecido, pelo menos ao meu ver, a RD foi praticamente a empresa que, cara, que fez isso com excelência em primeiro no Brasil. Nem se falava de sales ops direito, vocês já tinham fluxos muito bem definidos em atendimento, em venda, né? Então, o processo, isso foi algo que eu sempre vi como referência. E o segundo foi foco. Cara, eu lembro que na época que eu estava na Nel e tudo mais, a gente sempre falava, cara, a gente tem que atacar mais mercado, tem que ir para o Enterprise, tem que ir para o Key Account. E eu lembro que no discurso dos fundadores, né, da RD tinha muito a questão de, cara, nosso foco é SMB, não queremos ir para o mais Enterprise, porque o Enterprise demanda serviços, né? E eu acho que pelo menos na época isso deu uma possibilidade de vocês conseguirem fazer um produto muito bom, ter um go-to-market muito focado, e por isso vocês conseguiram escalar muito, né? Normalmente, quando você dilui sua energia em muitas frentes, existe uma dificuldade de conseguir ter um crescimento tão rápido. E aí fica a minha pergunta, né? Só que, beleza, né? Vocês focaram muito no SMB, por mais que vocês até vendiam para empresas maiores pontualmente, nunca foi o foco de vocês o Enterprise, né? Vocês tinham soluções de prateleira e se o cliente queria serviço, cara, não era o foco da RD fazer. Só que em 2021, se eu não me engano, né? 2021 ou 2022, 21 vocês foram adquiridos pela TOTUS e, cara, a gente sabe que a TOTUS hoje, cara, atende as maiores empresas do Brasil, né? Produto extremamente consultivo, enterprise, né? É uma outra estrutura de vendas. E a partir do momento que eles plugaram na RD, eu falei, opa, eu acho que agora talvez, né? Porque assim, eu pelo menos vejo que as empresas grandes, elas têm a dor que a RD resolve, né? Até então talvez não podia ser o foco de vocês, mas eu não sei se hoje vocês estão tendo alguma estratégia diferente. E essa era a minha pergunta para você. Falei, será que agora é a hora que a RD vai cair um pouco mais para o enterprise, para subir o ticket, para extrapolar talvez uma bolha que vocês não pegavam antes, porque vocês já dominaram o mercado SMB com muita força? Como é que vocês estão desenhando essa estratégia para esse novo momento, né? Você aí nesse chapéu de vendas. Legal, excelente pergunta, Matheus. Eu gosto sempre de correlacionar essas coisas, porque nunca existe estratégia certa ou errada, existe a melhor estratégia para aquele momento que você está, de acordo com os estímulos e objetivo que você tem como companhia. Então, e eu também sempre falo que SMB, na verdade, é um reflexo do Brasil. Assim, o Brasil, majoritariamente, é SMB. Então, lá atrás, na RD, no começo da RD, onde o mercado de investimento valorizava muito mais o ganho de market share, é natural que você, como estratégia, queira ganhar market share. Você queira aumentar a capilaridade, o número de clientes que você tem. Lá atrás, por exemplo, o meu vendedor era medido por volume de logo que ele trazia, não por NMRR, não por receita recorrente mensal. Porque a nossa estratégia era essa, a gente queria tentar o máximo possível ganhar mercado, expandir, ganhar market share.
E aí, naturalmente, você, com essa estratégia, você vai focar muito em SMB. Ao longo dos anos, né, o mercado vai mudando a forma como ele enxerga o que é uma empresa mais valiosa, menos valiosa, e você, naturalmente, lá naquele passado, ia mexendo na sua estratégia para aquilo que o mercado, de certa forma, premiava um pouco mais, né? Então, a gente viu, ao longo dos últimos 10, 11 anos, uma série de termos aparecendo, né? Então, primeiro era market share, depois o famoso gross margin, depois aí rule of 40, depois, enfim, né? E aí você viu um monte de empresa mudando a estratégia, a RD não era diferente disso, de certa forma. Mas o SMB sempre foi o nosso foco, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa estratégia muda de acordo com aquilo que é o estímulo que a gente está buscando, né? Lá atrás era um exit, seja abrir capital, seja fazer uma venda. Então, o que as empresas valorizam, né? Quem tem as melhores múltiplos estão indo para qual caminho, com qual correlação? Como é que a gente tenta buscar esse caminho como negócio? Então, sempre mudou. Mas, enfim, indo direto para a sua pergunta, hoje eu sempre falo, cara, a RD nunca deixou de olhar para tickets maiores, enterprise, como sendo uma máquina de aquisição de receita, uma oportunidade, uma alavanca. Porém, nos últimos, talvez, 4 anos, isso ficou um pouco mais evidente com a abertura de portfólio. A gente sempre atendeu empresa grande, tá, Matheus? Não é a massa, não era a massa da base da RD, mas a gente sempre atendeu empresa grande. Seja para resolver um problema muito específico de automação de marketing, às vezes de endomarketing, enfim, a gente sempre atendeu. O ponto é que, conforme a gente foi abrindo o portfólio, isso nos deu espaço para atingir muito mais problemas sistêmicos dentro da empresa e não problema específico. E resolver problema sistêmico é um desafio de uma série de companhias, cara. É o desafio da RD, é o desafio da GetDemo, da SalesBuddy, vai ser cada vez mais conforme vocês forem crescendo. É o desafio do consórcio Magalu, que é um case de sucesso da RD, em parceria com uma agência parceira nossa. Enfim, então, conforme a gente foi abrindo portfólios, foi abrindo também o espaço para a gente conseguir ter um maior impacto nessas companhias para resolver problemas sistêmicos, né? E aí, naturalmente, a gente foi olhando com um pouco mais de carinho e com um pouco mais de investimento para esse mercado mid-market / enterprise, né? Nos últimos 2 anos, a gente tem investido um pouco mais nisso, isso é um fato. Então, a nossa massa, ela continua sendo empresas menores, naturalmente, né? Mas a gente vem expandindo muito o número de empresas que entram como cliente da RD com mais de um produto, então multiproduto desde a entrada. A gente vem expandindo a base da RD multiproduto, e isso é visto nos reportes de resultado da TOTOS, né? Tá público, quem quiser olhar para isso, você consegue olhar. E a gente vem expandindo, subindo essa pirâmide nos últimos 2 anos de uma forma muito mais intencional. Então, hoje, meu time de vendas, por exemplo, é separado, né? Eu tenho um time de vendas SMB, que a gente chama, eu tenho um time de vendas que a gente chama de Porte G aqui, mas é mid-marketing / enterprise. Então, tenho um time específico, com um go-to-marketing específico, que trabalha com marketing num posicionamento, estratégia de aquisição diferente do inbound, com outbound, com ABM, enfim, focando em aquisição de empresas maiores, porque hoje o nosso produto comporta isso, o nosso portfólio comporta isso, o nosso nível de serviço comporta isso. Então, sim, a gente tem olhado para isso cada vez mais. Mas você tem razão. No começo, esse não era o nosso foco. A gente nunca deixou de atender. Mas é porque a nossa estratégia direcionava a gente para ter um outro foco. Então, não é que era errado você não olhar para Enterprise. É porque o que a gente tinha como estratégia exigia da gente um nível de foco muito maior do que hoje a gente tem espaço para diversificar. Tá? Então, é isso. Boa, muito legal, cara. Eu acho que o ponto de você deixar de atender grandes logos, ele nunca aconteceu, né? Porque o grande logo, ele acabava vindo. Ele tinha necessidade de uma plataforma de automação de marketing, depois, né, das outras soluções que vocês foram trazendo ao longo do caminho. A única diferença é que uma coisa é você escolher, né, focar nesse tipo de cliente, outra coisa é você negar ou aceitar, né? Então, eu estou entendendo que vários clientes acabaram entrando, mas o modelo de vocês não era enterprise, não era um time de serviços, né? Não era um processo desse tipo de cliente. E aí agora o que vocês estão começando a mudar é talvez comportando isso operacionalmente para que esse cliente um pouco maior consiga entrar. E você falou um pouco sobre essa aquisição da TOTOS, né? No final das contas, a TOTOS, ela em si traz uma complementariedade de portfólio, perfil de empresa, para a RD, por exemplo, como uma oportunidade gigantesca, Matheus. E é muito bacana a gente poder trabalhar em conjunto com a TOTOS para essa complementaridade de portfólio, né? Mas a TOTOS por si só tem uma base de clientes gigantesca e uma base gigantesca, inclusive SMB. Eu não sei se todo mundo sabe, mas você tem ideia de qual é o tamanho do portfólio da TOTOS? São mais de 500 produtos. Então, assim, exato. Então, é muita coisa, é muita coisa.
E, naturalmente, quando você tem um portfólio vasto, amplo, que você consegue mais facilmente cumprir a missão da TOTVS, que é ser o Trusted Advisor, né, o conselheiro aí de confiança dos clientes, mas você também acaba atingindo muito a SMB. Né? Então, a TOTVS, obviamente, tem um portfólio de Enterprise gigantesco, mas tem um portfólio gigantesco também de SMB. E a gente, obviamente, como RD, se complementariza com eles, aproveitando essas duas linhas, né? Tanto o SMB quanto o Enterprise da TOTVS, tá bom? Legal pra caramba. Cara, aí quebrando um pouco o assunto RD, né? Acho que uma coisa super legal, você até comentou no começo ali, você foi o funcionário 33 aí da RD, né? E eu acho que, apesar de grande parte do público da comunidade serem fundadores de empresa, a gente tem uma galera também que são C-levels, né, diretores, mas alguns também que acompanham que, cara, estão começando a carreira agora, são vendedores, são CSs, né? E, também eu pelo menos vejo muito isso, né? Tem um perfil, não necessariamente você precisa empreender tendo sua própria empresa, né? Você também pode ser um intraempreendedor, né? Você pode entrar dentro de um negócio e, abraçar aquilo. Você é um exemplo disso. Eu fui assim também, né? Na empresa que eu passei antes, sempre abracei, falei, cara, como se o negócio fosse meu e tentei ir crescendo dentro do business. Que você diria para essa galera que quer traçar realmente uma jornada de empreendedorismo interno, né? Porque, você entrou como vendedor e hoje você lidera toda a área de vendas aí do negócio, né? O que você acha que fez a diferença realmente para você conseguir sair do outro lado? Legal. Matheus, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas na verdade eu entrei como estagiário de pré-vendas na RD, tá? Ainda antes de vendedor. O meu LinkedIn não comporta a verdade absoluta ali, mas, cara, eu gosto muito dessa sua pergunta. Eu vou tentar fugir um pouco das coisas mais óbvias, né? De ninguém chega a lugar nenhum sozinho, crie confiança nas pessoas. Isso é meio óbvio, em qualquer lugar que você tá, para você crescer, evoluir, a confiança ela é sempre o alicerce de qualquer movimento que você vai fazer, seja empreender ou seja externamente, né, criar sua própria empresa ou empreender internamente. Isso é básico, a fundação da sua casa é isso. Mas você citou um negócio, para mim é legal. Vamos fazer um exercício rápido, assim, você como empreendedor, né? Cara, você não tem opção de ter dependência interna para movimentar alguma coisa. Você não pode sentar na cadeira e falar assim, eu não bati minha meta de vendas porque o produto da Demo não tá bom, sei lá. Você não tem essa opção. Você vai ter que resolver, certo? Então você não fica criando dependência interna para justificar o porquê que você fez algo, o porquê que você não fez algo. E muitas vezes, quando você está dentro de uma companhia, como um empreendedor interno, eu vejo, por mais duro que seja isso, as pessoas se travarem em dependências internas. Então, a primeira coisa na cabeça das pessoas que querem empreender internamente começa a resolver problema e não pedido, cara. Você tem que resolver problema e normalmente problema é problema sistêmico. Isso faz muita diferença. Né? Eu tive um ex-chefe meu, que é uma pessoa que eu gosto, tem uma relação muito boa agora, chamado Rodrigo Pinto. Foi o ex-diretor de vendas da RD. Um cara que marcou muito a trajetória dele aqui dentro. E ele falava um negócio para mim que eu sempre usei como base em todo o movimento de carreira que eu fiz, que é o seu escopo é do tamanho que você desenha. É óbvio que você precisa ter básico muito bem feito. Você precisa entregar os seus números. Ninguém vai fazer ABC se você não faz o feijão com arroz muito bem feito. Agora, quando ele falava isso para mim, do seu escopo é do tamanho que você desenha, o que ele estava falando para mim? Gustavo, vai atrás. Você quer saber como é que você resolve um problema? Entende quem são as pessoas que de alguma forma têm participação nisso, cria uma relação com elas, entende o problema a fundo, pede contexto, não fica dependendo de mim te falar que isso aqui é um problema e você pode resolver. Tipo, faz por conta própria. E você, como empreendedor, Matheus, você sabe o que eu tô falando. Você tem a opção de ficar sentado e falar, não, o produto não me deu contexto, eu não vou bater minha meta. Cara, não existe isso. Não existe isso. E eu vejo que quem está empreendendo internamente tem muita vontade, muita ambição, mas muitas vezes não sabe o que fazer. Então começa levantando a bunda da cadeira e procurando isso. Procura contexto, conversa com pessoa, e conversa com pessoa que às vezes você não tem interesse por trás. Eu quero conhecer o Matheus. Deixa eu entender quem ele é. Quais são os desafios de quem está na sua cadeira, Matheus? Quais problemas você tem que resolver hoje? Tenta começar por aí, já é um bom caminho, tá? Eu acho que tem um outro elemento para mim que é chave, que trazer aprendizado para dentro de casa. Às vezes a pessoa é um vendedor dentro da empresa e ela acha que a função dela é só vender. Não. E eu sempre falo isso para o meu time aqui. A função do vendedor, para mim, obviamente, é bater meta, dar previsibilidade e trazer aprendizado. As decisões que eu tomo são reflexo de quanto meu time traz esse aprendizado. Então, sentar, trazer isso para dentro de casa, falar,
comunicar, não ter um pouco desse receio de como você está falando, é super importante. Né? E eu sempre tive um negócio que é difícil. Eu acho que essa é uma conversa um pouco velada no dia a dia, tá, Matheus? Que é ambientes e empresas extremamente complexas, muitas vezes existe um negócio chamado skill político, ou a política dentro de uma companhia, que muitas vezes ela pode ser muito positiva e muito boa. É natural você, como profissional, precisar exercer poder e influência em várias pessoas no dia a dia, e poder não no sentido pejorativo da conversa, mas é muito natural esse skill político, muitas vezes, levar para um interesse individual em detrimento do interesse coletivo. Deixem isso de lado. Turma, assim, esse é meu ponto, assim, esqueçam isso. Se você, e reflita, se você não consegue ser você mesmo no dia a dia da sua companhia, que você dedica 8, 10, sei lá, quantas horas por dia, sentar, falar o que você pensa, óbvio, né, sem ser mal educado nem nada do gênero, mas falar o que você pensa, criticar, conflitar, tem alguma coisa muito errada. E eu acho que eu sempre consegui fazer isso, e isso me deu espaço, obviamente, para crescer. Sempre com base em dados, né, Matheus? Assim, nunca foi só a opinião, mas acho que esses são algumas das coisas que vêm na minha cabeça quando você faz essa pergunta de empreendedorismo interno, tá? É um pouco fora do que a gente ouve no comum aí, mas acho que é relevante ter essa clareza, tá? Não, excelentes pontos. Eu acho que o grande, pegando um exemplo até para a área de vendas, né? Eu já vi muito vendedor falando assim, cara, eu bato minha meta todo mês, por que eu não sou promovido, né? Cara, porque na verdade você é pago para bater 100% da tua meta todo mês, né? Eu acho que o grande diferencial tá no dia que ele fala assim, pô, não tá chegando demanda aqui, vou lá e vou resolver o problema de geração de demanda. Exato. Esse é o Ou, cara, vou mostrar que tem uma oportunidade aqui, vou gerar demanda por conta própria, vou, né, dar um push um pouco maior aqui, vou equilibrar. Tira essa dependência interna. E eu acho que esse é o ponto. Assim. Se você pensa que o teu negócio é a tua empresa, a área de vendas é a minha empresa. Então, se não tem recurso suficiente chegando, eu não vou sentar e falar, eu não bati meta porque, não sei, o marketing não me entregou o recurso. Eu vou resolver o problema que eu tenho. Seja sentando com o marketing, tentando entender como é que a gente traça um plano junto, seja por conta própria. Essa é a diferença de um empreendedor versus um empreendedor interno. Mas o comportamento pode ser replicado. Né? Sim, no fim do dia é o que o empreendedor faz, né? Ele resolve o problema. O que você falou, eu não tenho opção. Se alguma coisa der errado na GetDemo, na Sales Budget, por exemplo, alguma coisa eu vou ter que resolver no financeiro. Eu acho financeiro uma bosta, odeio, mas vou ter que ir lá e vou ter que resolver, vou ter que resolver o problema, não tenho o que fazer, né? É muito por aí. Mas bem legal a ótica aí que você trouxe. E, cara, voltando até para um tema que a gente conversou ali logo no início, né? Você comentou que uma das principais transições, né, da RD de 6, 7 anos atrás para hoje foi a questão de vocês terem mais produtos, né? Isso exigiu mais conhecimento do time de vendas, exigiu que vocês soubessem chegar no cliente precisando abordar várias áreas, são personas diferentes, né? Hoje, os produtos que vocês vendem, né? Então, pô, CRM é uma persona, Exact Sales ali é outra persona, né? E assim por diante. Eu queria explorar um pouquinho mais com você um ponto que eu acho que muito empreendedor passa por isso, né? Eu até estava fazendo uma análise aqui, grande parte dos empreendedores da comunidade hoje é a galera que está ali entre seus 10 milhões de anos de faturamento até os 30 milhões de anos de faturamento, que normalmente é aquele estágio, tá? Que a galera já está começando a ter mais de um produto, né? Então, provavelmente o cara já dominou ali um mercado, né, específico, já tem alguma solução a solução principal e está embarcando novos produtos. E aí eu acho que seria muito legal compartilhar, né, da tua experiência, porque você passou por isso. Pô, vocês vendiam um produto, do nada na tua gestão surgiu mais, sei lá, 4, 5 produtos de RD especificamente que você teve que criar uma nova cultura. Quando vem de M&A, então, imagino que é mais difícil ainda, né? Porque tem a função cultural, normalmente vem vendedores que eram da outra empresa e que não conhecem o produto. O que você traria, né, de experiência que você teve para conseguir, né, transformar esses vendedores em vendedores de um produto só, para vendedores múltiplos, vendedores de mais de um produto, principalmente, que eu acho que é o desafio, né, fazer vendedor entender funcionalidade você até consegue, mas eu acho que para mim o principal é você fazer com que esse vendedor entenda o desafio da jornada como um todo, né? Porque antes o cara sabia do problema do marketing digital, do nada ele teve que saber, porra, qual que é a dor do CRM, a dor do SDR lá para colocar uma ferramenta de sales engagement. Cara, como é que você trabalhou isso, né? E como é que você diria para os empreendedores o que eles têm que fazer para começar a criar essa cultura de vários produtos? Cara, excelente. Assim, acho que você respondeu um pouco, tá?
Acho que a principal, vou até antes, a gente está constantemente aprendendo a responder essa pergunta, tá bom? Isso é legal, Matheus, porque uma das coisas que eu fiz muito quando a gente começou a trabalhar essa ampliação de portfólio, trazer mais portfólio para dentro da RD, foi o trabalho de casa de pesquisar, buscar referências, fazer benchmark com empresas que passaram pelo mesmo movimento que a RD passou de ampliação de portfólio para eu tentar entender qual que é o melhor modelo de aplicação e de evolução da operação de vendas para atender multiproduto. Cara, e é muito difícil você achar algum nível de referência sobre isso. Eu tive muita dificuldade, seja técnica mesmo, de cara, vai por ali, tenta seguir essa premissa, cuida com aquilo, quanto conteúdo falado, podcast e tudo mais, quanto nos próprios benchmarks, né? Cada empresa ela tem uma especificidade, o processo de M&A tem earnout, que é uma coisa que influencia muito também nesse tipo de movimento, então tem uma série de complexidades que, de certa forma, podem facilitar ou dificultar o movimento, tá? Mas, assim, acho que o que você falou no final é um dos principais elementos. Eu falei lá na frente que o que diferenciou, no começo, o que diferenciou o RD dos 6, 7 anos atrás para agora é o nível de investimento que a gente faz nos nossos vendedores para que eles se destaquem muitas vezes e que eles sejam vistos como bons consultores de negócio. De negócio, não de automação de marketing, não de venda, de negócio. E essa é uma mudança muito grande quando você sai de um vendedor especialista para um vendedor, de certa forma, eu vou usar a expressão que não é correta, mas facilita entendimento generalista, né? O meu time me pergunta isso, Gustavo, o que a gente vai precisar ter de foco nos próximos anos? Eu falei, cara, cada vez mais vocês falarem de negócio, de dor de negócio, de projeto, menos de só taxa de conversão de venda, só o funil de venda, só automação de marketing, você vai ter que aprender a discutir negócio, a sentar com um diretor de marketing, diretor de venda, CEO de uma empresa e discutir negócio, né? E isso é uma coisa que às vezes é subestimada. Se eu treinar todos os vendedores em todos os produtos diferentes, ele vai saber vender todos os produtos. Não, porque ele não sabe conectar as coisas. Ele não consegue criar um problema sistêmico, como eu falei antes, numa discussão com o gestor. E eu, como comprador, Matheus, você me conhece que eu sou chato pra caramba, eu perco o interesse em 10 minutos se a pessoa não demonstra que ela tem capacidade de ter uma discussão sistêmica. Não querendo ser arrogante nisso, mas a gente está competindo por atenção frequentemente, né? Então, esse é um dos elementos. A gente precisou mudar muito a dinâmica do nosso vendedor para que ele consiga entender e discutir negócio e problema sistêmico, menos do que discutir funcionalidade, operaçãozinha e produto específico, tá? Esse é um dos elementos. A gente também teve outros aprendizados que eu quero que todo mundo que esteja ouvindo a gente não leve como verdade absoluta. Como eu falei, cada negócio tem um contexto, né? Mas uma das coisas que foi super relevante, além de treinamento e capacitação dos vendedores e desse movimento de vendedor mais de projeto, né, e sistêmico, menos de funcionalidade, foi que a gente entendeu que toda a inserção de um novo produto, o melhor para a gente foi começar criando verticais específicas de vendedores deste produto para proteger receita, porque a gente viu que existe um risco muito grande quando você começa a abrir portfólio de produto daquele vendedor que estava acostumado a vender um produto no nível X, começar a reduzir essa venda e substituir receita e não empilhar receita. O segredo do multiproduto é você conseguir crescer em MRR por headcount, receita por headcount. Quando o Matheus vende marketing e eu coloco CRM para o Matheus vender, eu quero que o Matheus continue vendendo marketing e empilhe CRM. O que muitas vezes acontece é que você vai ver um movimento de redução e substituição de receita. Muitas vezes pode ser o perfil do seu lead, que você está competindo pelo share of wallet, ali, competindo pelos mesmos 1.000, 2.000, 3.000, 100 mil reais. Muitas vezes pode ser a incapacidade do Matheus de empilhar, o Matheus da foco, outra pode ser o incentivo, enfim. Então, para a gente sempre foi muito melhor, quando eu começo a empilhar um produto ou trazer, eu ter verticais, pessoas vendendo, a gente aprendendo muito sobre como vender esse produto, essas pessoas sendo de alguma forma influenciadores do restante do time, e depois de um certo tempo a gente começar a abrir portfólio, tá? A gente também aprendeu que o próprio vendedor te aponta qual é o momento certo de você abrir portfólio para ele ou não. Então, os vendedores, mesmo sem estímulo, muitas vezes começavam a gerar mais demanda de um produto secundário, terciário, enfim, do portfólio, e indicar para um outro vendedor, e conforme esse volume foi aumentando, a gente foi vendo que o Matheus tem muita indicação, então talvez se eu abrir portfólio, ele tem capacidade ele mesmo de vender, e a gente foi testando devagar fazer esse movimento. Então tudo é assim, minimamente pensado, porque existe uma premissa básica que é proteger a sua receita.
E essa é uma dica importante, assim. Óbvio que é diferente para quem tem 2 vendedores e quem tem 200, como é o caso da RD. Se eu chego para os 200 vendedores agora e falo, agora vende mais um produto, mais um produto, mais um produto, eu vou ter impacto em receita, Matheus. E essa é uma premissa, eu tenho que cuidar para não ter. Então, começamos criando verticais. O próprio vendedor foi mostrando para a gente qual era o momento certo de abrir multiproduto para ele ou não. Então, a gente tem pessoas que vendem multiproduto, pessoas que não vendem multiproduto. O alinhamento da estratégia de marketing com vendas para vender multiproduto. Então, a minha oferta ela pode ser de um único produto, mas ela pode também ser de um problema sistêmico que gera uma demanda e eu vou botar esse cara num vendedor mais generalista. A gente criou estruturas paralelas de sales specialists. Então, foi aí que começou a surgir o sales specialist, que é uma pessoa mais técnica, que domina mais o produto. Então, o vendedor ele acaba discutindo o problema sistêmico. Quando precisa aprofundar na plataforma, eu trago um sales specialist para a conversa e aprofundo. Então, a gente criou essas estruturas para suportar vendas, né? Alinhamento de incentivo. Cara, comissão, contrato, tudo igual entre os produtos para você não ter preferência por um e para o outro. Então, esse é um elemento super importante quando você abre multiproduto. E o último, que eu já estou falando um monte de coisa, é porque eu estou imerso nesse tema tem no mínimo aí uns 3 anos, tá, Matheus? O último, não menos relevante aprendizado é, pela estratégia da RD e por uma opção nossa, a gente separa o time que vende para a base, porque naturalmente quando você abre o portfólio, você cria uma estratégia de cross-sell mais fácil, né? Mas a gente separa o time de vendas que vende para a base do time de novos logos, tá? A gente faz isso propositalmente, para a gente nunca perder a tração de aquisição de novos logos e focar só em crescimento, em cross-sell, em crescimento de receita naquela base, porque isso é finito. Então, a gente precisa, com a estratégia de cross-sell, continuar alimentando a base de novos clientes da RD no nível que a gente costumava fazer. Então, só que eu já abri um pouco a caixa preta dessa estratégia multiproduto da RD e de alguns aprendizados e cuidados que a gente teve nesse processo, né? Mas estamos aprendendo, como eu falei, ainda estamos aprendendo. Cara, legal demais você trazer esses pontos aí, principalmente esse que você comentou em relação à divisão da receita, né? Então, pô, você tinha um vendedor que vendia 10 mil reais por mês de MRR, novo MRR de uma solução X, você trazer outras soluções e ele continuar trazendo 10 mil reais, né? Só que quebrado. Isso não é bom porque no fim do dia todo o custo da empresa está sendo impactado, né? Porque você está trazendo a mesma receita, só que está sustentando 3 produtos, você está diluindo o seu foco do go-to-market, então você está gerando para 3 produtos. Isso é uma dor, inclusive, que a gente está passando ali na Get Demo, né? A gente saiu de um produto só que era demos interativas, pô, lançamos um produto de Tour Guide, lançamos outras soluções, animal, né? Sob a ótica de upsell, sensacional. A gente saiu tipo de 7% de novo MRR vindo de upsell mensal na média para 55%, tipo, bizarro. Só que sob a ótica de new logo, a gente está trazendo praticamente o mesmo número. Então, o vendedor, ele até aumentou o ticket médio de certa forma, porque ele consegue vender as duas soluções combinadas em alguns casos, mas eu não vi uma grande diferença em relação a crescimento de receita. Hoje eu não tenho confiança de aumentar a meta desse vendedor para 15, porque eu estou sentindo que ele está pegando essa demanda que ele está recebendo e está descascando isso de alguma forma que eu estou tentando entender. Né? Exato. E, de novo, assim, tudo faz parte do aprendizado, mas naturalmente a gente como gestor, e tudo que a gente falou agora de ganho de eficiência operacional e tudo mais, a gente quer que essa pessoa tenha capacidade de empilhar. E aí, cara, como eu falei, tem infinitas hipóteses do porquê ele tá com dificuldade de empilhar. Pode ser treinamento e capacitação dele, pode ser o perfil do lead que você vende, pode ser, enfim, o próprio produto, enfim, um monte de coisa, né? E aí você precisa ter calma e paciência para ir entendendo e ajustando a operação, mas de novo, assim, acho que esse é um dos projetos que eu mais me orgulho de a gente conseguir ter feito um grande movimento dentro de RD, mas ao mesmo tempo um que é difícil a gente achar referência sobre isso. Assim, não existe playbook para isso. Não existe. É por isso que é o momento que eu estou passando, vou até te procurar depois para trocar ideia. Claro. E até um ponto, né, que eu coloquei aqui na estratégia, por conta da gente estar passando por isso, até pode ser um insight legal aí para a galera que está vendo. Eu falei, cara, beleza, então eu vou focar o new logo no produto principal esse ano. Por quê? Porque eles trazem o new logo e o time de CS trabalha para fazer o upsell depois, né? Então eu tenho focado mais o GTM no final do dia em um produto para não desfocar, porque eu não achei a fórmula de conseguir combinar esses produtos ainda. E estou fazendo esse trabalho muito bem feito na ótica do upsell. Então o cliente já entra, o time é separado, o time que trabalha dentro da base. A galera já entra batendo em outras áreas, oferecendo os outros produtos, né?
e aí a gente consegue ter um bom resultado no crescimento, mas no novo logo tem sido um desafio, pode ser uma opção legal para a galera que pensar no Land Expand, né, de uma maneira mais estratégica. E também pode ser incentivo, né, Matheus? Às vezes é incentivo, como a gente falou. A gente também testou ao longo desse tempo muita coisa de incentivo no modelo de premiação e comissionamento do vendedor para ver se a gente conseguia direcionar o comportamento dele mexendo nesse incentivo. E alguns deram certo, outros não deram certo. Naturalmente, você vai testando hipótese e mexendo. Então, bota um multiplicador por novo logo, bota um multiplicador maior para o produto A e um menor para o produto B. Enfim, alguns a gente foi vendo, cara, não é um multiplicador, é necessidade do cliente. Então não adianta eu botar um multiplicador, porque daí o meu vendedor vai tentar incentivar ele a comprar de um produto que não resolve o problema dele. Então, alguns a gente foi aprendendo ao longo do caminho, não tem certo ou errado, mas é isso, é complexo. Complexo e bom. Muito bacana. Cara, e aí falando agora de um outro problema que, pô, todo mundo que trabalha com operação SMB tem, né, que é a questão do churn. Acho que, pô, todo mundo que tem um segmento que vende, né, para empresas menores acaba sofrendo um pouco mais de churn do que a galera que vende mais no enterprise por inúmeros motivos, né? Maturidade, pesa mais para o cliente pequeno, né? Pagar uma mensalidade, tempo, né? Muitas vezes, porque, pô, você vai vender para uma empresa de 10 funcionários, o cara dilui um monte de tarefa ali, né? Em poucas pessoas. Então a gente sabe que existe um desafio maior ali no SMB relacionado à retenção. Pô, eu imagino que em vários casos vocês, né, devem passar por alguns desafios nessa linha, né? Pode ter acontecido já, provavelmente, de ter várias discussões calorosas com o CS, né? Porque no fim do dia, né, vendas quer botar logo para dentro, o CS quer reter, e em algum momento isso pode se descalibrar. A não ser que chegue um CEO e fale assim, cara, agora a diretriz é botar logo para dentro e foda-se o churn, porque a gente está num momento de mercado ruim, por exemplo, ou porque a gente precisa bater a meta. Outros momentos não, outros momentos é melhor olhar para a saúde financeira. Vou dar um exemplo, né? Pô, quando a gente estava na pandemia lá na Anel, a gente falou, cara, foda-se o churn, vamos baixar o ticket, vamos botar cliente para dentro, né? E depois que a gente saiu da pandemia, por exemplo, a gente mudou a estratégia. Como é que é essa relação para vocês hoje, né? Imagino que, obviamente, deva ter um percentual de churn. Como é que vocês fazem esse equilíbrio? É processo? Tem ações para conseguir reter melhor esse cliente? Conta um pouquinho disso para a gente. Cara, tem muita coisa, né? Muita coisa. Hoje, naturalmente, o churn, ele acaba sendo o monstro de qualquer empresa SaaS, né? Assim, você ganha negócio, quebra negócio por conta disso. Assim, eu posso ter um time de vendas absurdamente competente, botando 2 milhões de nova receita recorrente mensal por mês, perdendo 1,7 lá na frente, e isso não para de pé, né? Então, esse para mim sempre foi o ponto-chave. E aí tem algumas coisas naturais. E sim, naturalmente sempre tem discussão, sempre tem conflito, e é bom ter conflito, sim. Contanto que o gestor tem aquela mentalidade que eu falei, de gestor do negócio, não do seu interesse individual, né? E esse para mim é um elemento muito importante, tá, Matheus? Primeiro, corresponsabilidade. Hoje eu, Gustavo, respondo não só pela nova receita recorrente mensal, quantos novos clientes a gente traz, eu respondo por Net Revenue Churn, eu respondo por crescimento de MRR, né, geral da base da RD, eu tenho uma interface direta com um diretor de CS frequente, a gente discute, a gente define os projetos em conjunto, o time de vendas de CS é muito próximo hoje, então a corresponsabilidade é um elemento muito importante. Quando o gestor não falar a mesma língua, todo o time abaixo daquele gestor também não vai falar a mesma língua. Então, esse é um elemento importantíssimo. Cara, a mesma discussão que a gente tem de marketing e vendas, ô Matheus. É igual, vendas e CS é igual, a mesma coisa, cara. A mesma premissa. Corresponsabilidade, número 1. Precisa existir e eu estou muito em paz com isso. E é natural que às vezes a empresa queira apostar mais em trazer mais logo, às vezes a empresa queira, não, vamos segurar um pouco mais, tira um pouco a pressão de venda para a gente ter um LTV melhor e segue o jogo, tá? Então essa corresponsabilidade, ela é uma coisa muito forte dentro da RD. A gente alinha incentivos, alinha metas, alinha OKRs nesse primeiro nível de gestão para que o reflexo na operação seja o melhor possível, sempre, tá? Segundo, processo SLA muito bem definido. Então, todo mundo sabe o que é um cliente aceito, o que não é um cliente aceito, quais são os padrões deles, e se a gente precisa fazer algum movimento de testar, abrir um SLA, testar, apertar um outro SLA, a gente sempre faz isso em conjunto, tá? Sempre conjunto. Então, se a gente quer testar uma hipótese diferente, porque a gente lançou um produto e a gente acha que esse produto pode ajudar um cliente que hoje a gente não vende por conta de um determinado elemento a ter mais sucesso. A gente quer testar em conjunto, a gente testa em conjunto, acompanha em conjunto, toma decisão em conjunto, né? Cara, tem algumas coisas legais, assim, acho que eu fui anotando enquanto você foi falando, mas
A gente também em venda se enxerga na corresponsabilidade de educar, no bom sentido da palavra, tá? O time de CS sobre qual tipo de demanda que está surgindo, pelo que eu estou perdendo venda e o que eventualmente eu preciso evoluir o meu pós-venda para capitalizar aquele cliente, que não necessariamente é ruim. Então, hoje a gente já tem nível de serviço muito maior do que a gente tinha no passado da RD. Antes a gente só tinha um onboarding para quem entrava, né? Então o cara passa pelo onboarding do produto. Hoje a gente já tem serviços muito mais especializados que só um onboarding. A gente usa o nosso time interno para isso, a gente usa o nosso canal de agência parceira para isso, enfim. Então, a gente traz muita conexão entre os dois. Cara, o time de CS também quer que a gente capitalize, que a gente traga o máximo de cliente possível para dentro da base. Então, a gente tem essas trocas de aprendizado muito bem definida. A gente tem usado a IA para essas passagens entre vendas e CS com o maior nível de informação possível. Então, hoje a IA já preenche o CRM automaticamente e o template de passagem de uma nova conta de vendas para CS já tem esses elementos de transcrição, da ligação, de necessidade, e vai para o time de CS. Isso facilita muito a vida de a gente não perder informação nesse fluxo, e grande parte desses conflitos não é só sobre o perfil do lead, mas é a perda de informação que existe entre uma operação e a outra, e aquilo vira uma bagunça, discussões milenares, né, gigantescas em cima disso. Mas acho que esses são alguns exemplos. A gente sempre se enxerga, como eu falei, de corresponsabilidade como parceiro, cara. Parceiro de negócio, né? O Felipe o Felipe é o diretor de CS da RD, quer tanto quanto eu que a RD cresça em nova receita recorrente mensal, para que ele possa criar os projetos que ele precisa criar, cresça a operação dele, abra oportunidade para ele e para o time dele dentro da operação dele, e a gente só vai fazer isso se a gente tiver essa participação em conjunto, né? Mas acho que é isso, cara, que vem na minha cabeça quando a gente fala de vendas de CS. E a mesma premissa de marketing e vendas, tá? Igualzinho, não muda nada. É a mesma coisa. Sensacional. Até destacando alguns pontos que você comentou aí, eu acho que um ponto que é super legal é a questão da informação, né? Porque quando a gente recebe um lead de marketing, SDR entra em contato, depois vem para vendas, depois vem para CS, cara, é muita conversa, né? É muita conversa. Perder esses dados é algo que sempre foi um problema em toda operação, né? Porque, pô, o vendedor preenche lá rápido o CRM manualmente, aí o CS entra, não tem contexto do que foi vendido, e aí o cliente fala que comprou uma coisa e, na verdade, é outra, e o vendedor fala que vendeu outra, né? Exato. Então, acho que um ponto muito legal que você comentou aí é realmente colocar, né, informação no processo, né? Então, dados ali estruturados, dados que realmente estão sendo pegos dentro do contexto da interação, né? Um WhatsApp, uma videoconferência, então super legal esse ponto do registro de dados, isso melhora muito a vida. E o segundo ponto que eu achei que foi super legal que você falou foi a questão de incentivo e de aprendizado, né? Então você colocar os incentivos para calibrar, né, para que as coisas sejam feitas de maneira intencional ali, de acordo com a estratégia da empresa, e o aprendizado que é vocês conseguirem trocar, né? Entender que não está funcionando bem de um lado e de outro e conseguir calibrar. Mas acho que o grande ponto que você falou, né, em relação, por exemplo, ao Felipe, que é o diretor de CS, é o que você falou, cara, para a operação dele crescer, você precisa vender. Para ele fazer upsell, né, você precisa vender. Então, acho que no fim do dia, esse é o ponto principal, e áreas de CS vendas que não têm esse entendimento é ladeira abaixo, né? Uma precisa do sucesso da outra diretamente. Até um ponto super engraçado que aconteceu esse ano com a gente, como a gente era monoproduto até o começo do ano, eu comecei a ver que eu tava tendo um time de CS muito pessimista, porque a briga deles era assim, porra, venda, você vendeu prometendo uma coisa e tava começando a ter aquele embate. Olha que, porque a meta de CS estava em cima de retenção, principalmente, né? Olha o que a gente fez. A gente lançou mais 2 produtos, eu fui lá e falei assim, CS, vocês estão chorando muito, então agora é o seguinte, a meta de vocês é 100% em cima de upsell, não tem mais meta em cima de retenção. Ou seja, eles passaram a ter responsabilidade de vender dentro da própria carteira. E aí, acabou o pessimismo na hora. E aí que eles começaram a falar, puta, eu preciso de logo para fazer upsell, preciso de logo, né? Então, acabou a briga com vendas, eles estão brigando para vendas botar mais logo para dentro e, consequentemente, isso está impactando na retenção, porque eles só sabem que cliente que faz upsell, o cliente está satisfeito. Então, ele vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Loucura, né? Então mudou totalmente a cultura da empresa por uma questão de incentivo, que eu acho que é um pouco do que vocês já devem ter calibrado bastante. Não sei se vai durar para sempre esse 100% da meta de CS em upsell, né? Talvez em algum momento eu tenha que calibrar isso, né? Mas, porra, foi uma ação que a gente teve que fazer para, cara, drivar a empresa para o caminho que a gente queria. Legal, um excelente exemplo. E talvez não dure para sempre, talvez você vá criar uma outra complexidade e mude, mas é o que eu falei, né? A estratégia
você vai ajustando o teu modelo de incentivo à estratégia da companhia, que muda e é natural você ter um estímulo diferente daqui a pouco. E isso é importante, quem está ouvindo a gente, às vezes é vendedor, é CS, enfim, mas é importante entender, vai sim ser exigido coisa diferente, né? Não ficar preso no passado, assim, daqui a pouco vai vir um estímulo. Eu sempre brinco com o meu time, cara, se tá ruim, não fica triste que vai mudar, se tá bom também, não fica feliz que vai mudar. Então, sempre vai mudar. Cara, muito engraçado, né? O time de CS aqui virou SDR, velho. Os caras começaram a entrar no LinkedIn, começar a prospectar outras áreas e não sei o quê, tipo, isso aí, cobrar o time de vendas, é isso. Cobrar o time de vendas, absurdo. Cara, uma pergunta aí, estamos chegando no tempo final, mas que eu queria te fazer, que eu acho que ela é super relevante, né? No início das operações, ou pelo menos quando a gente está naquela etapa growth a qualquer custo, normalmente, né, qual que é a diretriz da empresa? Cara, botar lead para dentro. Então a galera explora canal novo, põe um caminhão de dinheiro em mídia paga, a galera quer gerar lead, né, de certa forma. Só que quando você gera muito lead, principalmente no SMB, depois de um certo tempo, uma certa maturidade, você começa a olhar para o teu processo e falar, puta que pariu, tô deixando dinheiro na mesa, né? Porque eu poderia estar convertendo mais, eu poderia estar encurtando o ciclo de venda, eu poderia estar fazendo uma série de coisas. Pô, para quem gera 10 mil leads por mês, aumentar 1% a conversão é coisa para caramba, né? São 100 novas vendas que estão entrando. E aí o que eu queria entender da tua parte, né? Obviamente, né? Vocês querem os dois, vocês querem gerar muito lead, mas vocês querem olhar para a eficiência comercial. Sim. Hoje, no estágio de vocês, o que vocês estão priorizando, né? Vocês estão priorizando gerar mais ou vocês estão priorizando essa parte da eficiência, porque vocês entendem que vocês precisam aproveitar cada lead que entra dentro desse funil? Conta um pouquinho sobre isso. É sempre os dois. É sempre os dois, né? É sempre os dois. Não tem como mudar, mas vamos tentar trazer um pouco desse cenário, assim, as diferentes fases que a companhia vai passando. Então, lá atrás, cara, fase de ganho de market share, coloca dinheiro, gera lead, o cara baixou 2 conteúdos no site da RD, manda para o time de vendas, o time de vendas tem um papel educacional, vai embora, vende, a taxa de conversão não vai ser uma coisa boa, maravilhosa, mas você vai vender a rodo, vai ganhar market share e vamos embora. É normal. Então, é isso. Né? Eu tenho dinheiro, eu tenho caixa para queimar, eu consigo fazer isso, beleza, segue o jogo. Né? As diferentes fases da RD, elas foram levando a gente para um outro elemento. Hoje a RD é uma unidade de negócio da TOTVS, uma empresa de capital aberto, que sempre é vista pelo mercado olhando para receita líquida, capacidade de crescimento de receita líquida, mas também margem, EBITDA. Então a gente precisa olhar para os dois e achar esse equilíbrio ideal entre as duas coisas. Né? Então por isso que eu respondo os dois. Nunca é um ou outro, é os dois ao mesmo tempo. A gente precisa continuar crescendo receita nos níveis avançados que a RD e a TOTVS crescem, mas sempre mantendo uma margem equilibrada. Como a RD tem um histórico de crescimento de receita, naturalmente pelo modelo SaaS, com uma margem um pouquinho menor, às vezes até negativa, como era no passado, hoje já não é mais, é natural que grande parte dos nossos esforços foi olhando um pouco mais para a margem, porque crescer, no bom sentido, a gente sabe. Né? A gente vem ampliando o portfólio, a gente vem ganhando espaço na nossa carteira de cliente, a gente precisa sempre fazer isso com uma margem equilibrada. Então, hoje, a gente olha um pouco mais para a margem, né, em termos de esforços, porque a gente continua tendo um bom playbook, um bom caminho de crescimento na RD. Então, a gente tem visto como se tornar cada vez mais eficiente no dia a dia, como que a gente pode usar tecnologia para isso, como que a gente equilibra tecnologia com pessoas para que isso aconteça da melhor forma possível, mas pelo estímulo e pelo momento que a gente está e pelo contexto de mercado, sendo uma empresa de capital aberto que responde por esses dois indicadores, vou chamar assim, né? Tem um monte de indicador no meio de receita e margem. Então, naturalmente, a gente acaba equilibrando um pouco mais os investimentos que a gente faz, pensando em não queimar demais margem. Naturalmente é isso, né? Porque a gente sabe como crescer o negócio, tá? Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar, mas é os dois. Legal. Não é um ou outro. Eu acho que pegando isso e adaptando para o contexto da galera, dos empreendedores que estão ali no estágio mais early stage, né? Talvez a mensagem, aí, obviamente, me corrija se você não vê da mesma forma, mas eu entenderia que o cara que está mais no early stage, cara, ele tem que focar mesmo no volume, explodir os canais e menos em otimização, né? Vocês hoje focam nos dois porque vocês já estão num outro nível, né? Exato, mas eu vejo muito empreendedor que tem, sei lá, 50 leads por mês e tá focando em AI de não sei o que para otimizar a conversão. Fala, cara, pelo amor de Deus, né? Direciona a tua energia para, ao invés de gerar 50 leads, gerar 100, né? Não otimizar os 50, não é o momento, né? E depende do objetivo dele também. Às vezes esse negócio é bootstrap, o cara quer ter uma margem lucrativa ali do negócio, ele não quer ganhar market share, tá tudo bem, beleza. Então a estratégia dele vai ser olhar para eficiência e não só para ganhar a qualquer custo. Mas se a estratégia é, cara,
eu quero potencialmente crescer o meu negócio para fazer um exit lá na frente, para abrir capital, cara, você vai ter que torrar, você vai ter que ganhar espaço, você vai ter que botar dinheiro, vai ter que ganhar volumetria no primeiro momento. Isso é até relevante, não só para crescer o nível de receita, mas para você ter mais aprendizado. Então, você traz mais volume e você começa a entender, pelo fato de você ter volume, qual cliente que funciona, qual que não funciona, vai ajustando o teu processo, o teu SLA, o teu ICP no meio do caminho. Então, é importante sim, mas, de novo, depende do que você quer, né? Você quer lá ser bootstrap, ter a sua margem de lucrativa aí de gerar os seus 100, 60 mil por mês e tá tudo bem, então tá, beleza, segue o jogo, né? Mas é isso, Matheus. Perfeito, legal. Cara, como a gente tem mais 3 minutinhos, eu vou pular aqui para uma pergunta, para algumas micro perguntas que a galera foi fazendo lá no fórum da comunidade. Legal. E aí, cara, o legal é se você conseguir responder elas com no máximo 2, 3 palavras, assim, tá? Acho que deu uma travadinha aí. Vamos lá, tô ouvindo. Tá, beleza, vamos lá. Então, vou fazer as perguntas aí e tentar responder em 2, 3 palavras. Então, vamos lá. Focar em um canal ou começar em vários ao mesmo tempo? Focar em um canal. Dar desconto ou perder uma venda com um cliente pouco educado? Perder uma venda com um cliente pouco educado. Você não vai perder agora, você vai perder em 3 meses, você vai ter um custo gigantesco de tentar implementar esse cara. Boa. Inbound ou outbound para o cliente SMB? Inbound. Conteúdo por CNPJ ou CPF? CPF. Comissão com teto ou sem teto? Sem teto. Contratar rápido ou demitir rápido? Demitir rápido. CRM atualizado ou meta batida? Os dois. Eu não imaginava que ia ser, mas os dois. Hoje uma coisa não compete com a outra. Tá? Hoje uma coisa não precisa competir com a outra. Você já tem sistema que preenche automaticamente teu CRM. Então, essa discussão está no passado. Para quem quer, ela está no passado. Tá? Mas os dois. Playbook seguido à risca ou autonomia total? Difícil. Playbook seguido à risca. Justo. Playbook seguido à risca, mas assim, sem tirar criatividade, capacidade de aprendizado, né, talento. Playbook seguido à risca não é script, é premissa. Premissa para o negócio funcionar bem, para a pessoa ter experiência boa. Sensacional. Cara, pô, chegamos aí no final do tempo aí, mas, pô, sensacional aí o conteúdo, puta aula aí. O legal é que quando eu trago alguns convidados aqui, é quando eu mesmo aprendo na conversa, né? Então, acho que essa conversa foi super rica. Não sei se você tem alguma mensagem final aí, mas, cara, queria te agradecer muito aí por topar esse papo. Estamos sempre falando aí, sempre acompanhando. Então, sempre um prazer. Bom, acho que a primeira mensagem é um agradecimento de novo, né? Cara, muito bacana. Gosto muito desse modelo. Eu falo que eu não sou muito fã de dar palestra, então eu sou fã de bate-papo, como foi o nosso caso aqui. Então, agradecer pelo convite, dar parabéns de novo, cara. Puta comunidade, muito bacana a iniciativa, nível de conteúdo profundo, como eu falei no começo, acompanho, né? E vou continuar acompanhando e participando. Então, parabéns de novo. Para quem está ouvindo a gente, quiser se conectar, LinkedIn é o melhor canal para se conectar. Então, posto de vez em quando lá, menos do que eu deveria, mas posto de vez em quando lá. Quem quiser mandar uma mensagem lá, postar e marcar esse nosso bate-papo, fica super à vontade, me conecta por lá. E por último, né, obviamente, convidar todo mundo a conhecer mais a RD, entrar no site da RD Station. Muito provavelmente a gente tem cliente nosso aqui, agradecer, né, pela confiança. Mas é isso, cara, a gente precisa de mais espaços como esses, abertos, com nível de pergunta profunda, como foi o seu caso. Parabéns de novo, Matheus e todo o seu time. Valeu demais. Valeu. Bom, é isso então, vamos almoçar aí, vamos para cima. Obrigado demais aí, vamos falando. Valeu. Até mais. Assistiu a gente aí, abraço, até mais, tchau, tchau.